Prezados irmãos e irmãs, como foi dito já no início da celebração, hoje, com a festa do batismo do Senhor, nós estamos encerrando o tempo do Natal. Como eu sempre digo, para muita gente o Natal já se foi há muito tempo, mas para nós cristãos, católicos, celebramos o Natal durante todo este tempo. Primeiro, celebramos o Natal durante 8 dias, a oitava do Natal, quando concluímos os 8 dias de Natal com a solenidade da Santa Mãe de Deus. E depois celebramos ao longo do tempo do Natal a Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor aos magos. E hoje a festa então do batismo do Senhor. E amanhã então nós iniciamos um novo ano, um novo tempo litúrgico, que é o tempo comum, que não se chama comum porque é menos importante do que os outros tempos. Se chama comum porque é o tempo em que nós celebramos não um fato específico da vida de Jesus, mas o comum da vida de Cristo, o dia a dia da vida de Cristo, podemos assim dizer, seu ministério, sua pregação, suas obras, seus milagres, suas curas. Por isso é o maior tempo dentro da liturgia. O tempo comum nós celebramos por 34 domingos, 34 semanas. É claro que nós temos uma primeira parte menor do tempo comum, que nós iniciamos de amanhã até terça-feira, antes da quarta-feira de cinzas, quando nós então vamos interromper o tempo comum e iniciarmos o tempo da quaresma por 40 dias, depois o tempo da Páscoa por 50 dias e depois retomaremos o tempo comum. E nesta festa então hoje do batismo do Senhor, dentro ainda do tempo do Natal, celebramos aquilo que é central na celebração do Natal do Senhor, que é a sua manifestação, a manifestação do Senhor. O Senhor que se manifestou primeiramente no seu nascimento aos pastores, representando a primeira manifestação de Deus ao seu povo, ao povo de Israel. Depois, na semana passada, celebrávamos a Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor então a todos os povos, a todas as nações, especialmente aos povos pagãos, o Senhor que se manifesta a todos. Hoje celebramos o batismo do Senhor, podemos dizer que também uma terceira Epifania, a terceira manifestação do Senhor também ao povo que outrora seguia a pregação de João Batista, um povo que estava sobretudo, como diz o Evangelho, na expectativa se João Batista não seria o Messias, aquele que haveria de se manifestar ao povo. E João Batista então, mais uma vez, reafirma que ele não era o Messias, mas que o Messias estava por vir, aquele que manifestaria Deus ao povo, aquele que iria manifestar o Espírito de Deus. Portanto, o batismo de Jesus é também uma epifania, a sua manifestação no início do seu ministério, a manifestação pública de Jesus a todas as pessoas que ali se reuniam ao redor do Jordão, todas as pessoas que iam até a João para ouvir uma pregação que levasse a conversão, a penitência, a mudança de vida. Esse era o batismo de João. E domingo que vem nós vamos ouvir no Evangelho do segundo domingo do tempo comum, o Evangelho do milagre das bodas de Caná. E ela é colocada justamente no domingo após o batismo do Senhor, após o tempo então do Natal, justamente porque nós celebramos também nas bodas de Caná a quarta Epifania, a quarta manifestação de Jesus. Jesus então realiza o seu primeiro milagre publicamente, manifestando também o poder de Deus a todas as pessoas, especialmente as pessoas que a Ele recorrem, como aqueles noivos que nós vamos ver na cena das bodas de Caná. Então podemos dizer que são
dentre muitas outras, as 4 principais manifestações do Senhor: no Natal, na Epifania, no batismo e nas bodas de Caná. E nós poderíamos então nos perguntar: por que Jesus se deixou batizar, já que Ele é o autor do próprio batismo? Primeiro, o batismo que Jesus recebeu não é o nosso batismo, o batismo que nós recebemos. O batismo que Jesus recebeu era o batismo de João. João, que batizava nas águas do Rio Jordão após uma pregação, podemos assim dizer, um itinerário formativo que ele fazia com o povo, pregando um evangelho, pregando um batismo de conversão, que o povo mudasse de vida, que o povo deixasse de seguir os seus deuses, que o povo deixasse de ter atitudes que não convinham com aquelas que Deus já manifestara por todos os profetas. E então o povo, a partir daquela atitude de mudança, era batizado. O batismo nas águas simbolizava justamente a purificação e ao mesmo tempo então a entrada para a porta da conversão, da penitência que João então tanto pregava. Não é à toa que João passou a se chamar João Batista. Batista, na verdade, era o apelido de João. Batista não é nome, Batista é um apelido que João recebeu. Batista significa aquele que batiza, portanto a sua fama era João, aquele que batiza, João o Batista, o que batiza, né? E por isso João se tornou João Batista, aquele que batizava, aquele que pregava um batismo de conversão e de penitência, muito diferente do batismo que hoje nós recebemos. Nós recebemos exatamente o batismo do qual João também falou e pregou: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele irá batizar com o batismo, como já dizia São Pedro nos Atos dos Apóstolos, um batismo que nos insere em Cristo, um batismo que nos insere na vida com Cristo, na vida divina. Portanto, esse é o nosso batismo de hoje, não o batismo que Jesus recebeu. Jesus recebeu um batismo, como foi dito, um batismo de conversão e de penitência. E aí então nós poderíamos perguntar: mas ainda assim, se o batismo de João era um batismo de conversão e um batismo de penitência, Jesus não precisaria ter sido batizado, porque Jesus era sem pecado. A que ou para que Jesus deveria, ou a quem Jesus deveria se converter, ou para que Jesus deveria fazer penitência? Então vejam, ao se fazer batizar por João Batista, Jesus quer nos dar um ensinamento que depois se dará ao longo do seu ministério, da sua vida pública, da sua pregação, das curas que Jesus vai realizar. Por isso o batismo encerra o tempo do Natal e inicia o tempo comum, porque justamente o que nós vamos acompanhar nos próximos domingos é justamente essa manifestação de Jesus às pessoas, por meio também de uma pregação que leve à transformação do homem, ou seja, a conversão. E aqui está então o porquê Jesus se deixou batizar por João Batista, porque Jesus quer mostrar, não só com a sua pregação, mas com a sua vida, com o seu testemunho, que o caminho que leva a Deus, o caminho pelo qual a manifestação de Deus se manifesta também a nós, o caminho pelo qual nós podemos também acolher essa manifestação de Deus, é a conversão e a penitência. Porque Deus se manifesta sempre. Deus não se manifestou só em alguns fatos importantes, como nós estamos celebrando desde o Natal, mas a manifestação de Deus é constante. A manifestação de Deus ainda acontece. Deus se manifesta através da sua igreja, Deus se manifesta através dos sacramentos,
Deus continua a se manifestar. E como é que o homem acolhe a manifestação de Deus? Ou como é que o homem se deixa atingir por essa manifestação? Ou como que essa manifestação pode de fato transformar a vida do homem? Porque a manifestação de Deus não é simplesmente para mostrar o poder de Deus. Deus não se manifestou para provar o seu poder para nós, para provar que Ele é poderoso. Deus não precisava disso. Portanto, Deus não se manifestou aos homens para mostrar o seu poder simplesmente, mas Deus se manifestou aos homens para, na verdade, conduzir os homens à salvação, conduzir os homens à plenitude desta manifestação do Senhor, que é a salvação do homem. Foi para salvar o homem que Ele veio ao mundo, que Ele se fez carne, habitou no meio de nós, no ventre da Virgem Maria, e se fez homem, a manifestação que celebrávamos no Natal. Foi para salvar os homens que Ele também se manifestou àqueles magos, para que a salvação chegasse também aos povos pagãos, aos povos que ainda não haviam encontrado, conhecido o verdadeiro Deus. Foi para salvar os homens que Ele se submeteu ao batismo do próprio João, a que Ele submeteu a um batismo de conversão, de penitência, para mostrar aos homens que o caminho, a manifestação de Deus para a salvação do homem se dá na capacidade que o homem tem de se deixar transformar por Deus. Foi para salvar os homens que Ele também vai se manifestar nas bodas de Caná e transformará a água em vinho, para mostrar o poder de Deus, o poder transformador de Deus, que não só transforma as coisas, mas que vem para trazer a verdadeira transformação, que é a transformação do homem, do coração, do ser do homem para Deus. Portanto, vejam, a manifestação de Deus não é para mostrar a sua onipotência, mas a manifestação de Deus é para mostrar a sua bondade, a sua misericórdia, o seu poder salvífico, o seu poder salvador. A manifestação de Deus é para mostrar que Ele veio para nos salvar, e por isso Ele se manifesta. E nós, através então da conversão, da penitência, nós, através de um caminho também de conversão diária, nós nos dispomos a deixar-se transformar por esta manifestação. Portanto, meus irmãos, a manifestação do Senhor é em vista da nossa salvação. O Senhor continua a se manifestar. Daqui a pouco no altar nós veremos uma epifania, porque o Senhor se manifestará nas espécies eucarísticas, no pão e no vinho consagrado. Ele se manifestará a nós, e a nossa disposição qual é? Estamos verdadeiramente dispostos, disponíveis a acolher essa manifestação do Senhor? O Senhor continua se manifestando pela palavra, através da pregação da sua igreja. Ele continua a nos conduzir à salvação, e para isso Ele continua se manifestando a nós. Portanto, a manifestação de Deus é constante, é contínua, porque Deus quer salvar a todos. E por fim, o último ensinamento do Evangelho de hoje, que talvez passou despercebido por muitos de nós: a atitude de Jesus após ser batizado. Qual foi a atitude de Jesus? A atitude de Jesus foi a da oração. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo, e enquanto rezava, o céu se abriu. O céu não abriu antes. Enquanto rezava, o céu se abriu. Enquanto rezava, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. Enquanto Jesus rezava, do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu ponho o meu bem-querer. Enquanto Jesus rezava, essa é a atitude daquele que se dispõe a Deus, é a atitude daquele que se deixa manifestar por Deus. O Pai se manifestou em Jesus Cristo através da voz do céu. O Espírito Santo se manifestou em Jesus Cristo através daquela forma visível, como do Espírito que desceu sobre Jesus, como numa forma visível, como que numa pomba.
representando ali a ação, a manifestação do Espírito Santo. Podemos dizer que no batismo se deu a manifestação da Trindade Santíssima, na presença do próprio Jesus, no aspecto visível do Espírito Santo em forma de pomba e na voz que veio do Pai. Mas tudo isso em atitude de oração. Vejam, o evangelista não coloca aqui por acaso, mas ele quer dizer que nós também, se nos colocarmos em atitude de oração, Deus também se manifestará a nós. Deus também deseja se manifestar no homem que se coloca diante dele, como quem reza, como quem se põe em atitude orante, para ouvir a voz de Deus, para se colocar na presença de Deus, para se dispor também a dizer algo para Deus. Tudo isso a gente adquire pela oração. Portanto, a atitude de Jesus é a atitude também de todo, deve ser a atitude de todo cristão. Todos nós devemos também nos colocar na atitude de oração, rezar sempre, para que o Senhor continue se manifestando e a sua manifestação seja então acolhida por nós, a sua manifestação transforme a nossa vida, e tudo isso fazemos em oração, seja pela nossa oração individual, a nossa oração pessoal, diária, seja também pela nossa oração comunitária. Nós que estamos aqui agora reunidos nessa celebração, estamos também na mesma atitude de Jesus, a atitude de quem reza, a atitude de quem se coloca diante de Deus em oração, e Deus certamente se manifestará em cada um de nós, e a sua manifestação será para nós a certeza da salvação que nos vem por meio de Jesus Cristo, salvação esta da qual um dia haveremos de participar em plenitude. Que a festa então do batismo do Senhor nos abra para Deus. Hoje também, de certa forma, somos chamados a recordar também o nosso batismo, porque foi a partir do nosso batismo que nós também nos abrimos a Deus. Foi a partir do nosso batismo que Deus se manifestou a nós. E assim como aquela voz do céu manifestou o seu amor, a sua complacência pelo Filho amado Jesus Cristo, é no dia do nosso batismo que Deus também, de certa forma, manifesta o seu amor por nós e nos torna também seus filhos adotivos. Que hoje então seja também, nessa celebração, uma oportunidade para nós renovarmos o dia do nosso batismo e tomarmos consciência de que nós também somos filhos e filhas amados do Pai. E quando nós nos dispomos a nos unir a Deus, através da oração, através da prática da caridade, quando nós também nos colocamos à disposição de Deus, nós estamos também confirmando o que Deus deseja e o que Deus sente por cada um de nós, que é justamente o seu amor, o mesmo amor que Ele manifestou a Jesus através daquela voz que veio do céu, é o mesmo amor que Deus também deseja a se manifestar em cada um de nós também hoje. Que a festa então do batismo do Senhor reacenda em nós também a graça de podermos viver a mesma filiação pela qual Jesus vive, e que o Senhor continue se manifestando a nós e nós nos coloquemos cada dia mais à disposição da manifestação de Deus. Assim seja. Amém.